momento, vamos dar início a mais um programa TCE Cidadão, promovido pela Escola de Contas, conselheiro José Amado Nascimento. Antes, aliás, avisar que esse TCE Cidadão tem como público-alvo os alunos de Direito Administrativo da UNIT, do professor Henrique Cardoso. E terá também como palestrante o professor Jackson Souza, que é auditor do TCU. Eu queria só, antes de chamar o doutor Carlos Alberto, que é o nosso conselheiro diretor, avisar o seguinte, que os certificados aos alunos participantes serão disponíveis amanhã à tarde, pelo site do TCE, que é o www.tce.gov.br/Ecojam. E avisar também que a lista de presença estará disponível ao final da aula e que os alunos deverão assinar, e só aqueles que assinarem que receberão o certificado, evidentemente. Queremos avisar também que nós teremos sorteio de 2 livros e 2 canetas. Então, 2 alunos serão sorteados para receber. O aluno receberá um livro e uma caneta comemorativa ao cinquentenário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Então, a gente agora vai passar a palavra ao doutor Carlos Alberto, apenas avisando que o doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, atual diretor da Escola de Contas, é o fundador da Ecojam, a Escola de Contas conselheiro José Amado Nascimento, e é a 4ª vez que ele dirige essa Escola de Contas. E nessa atual administração do doutor Carlos Alberto, é a primeira vez que ele abre o TCE Cidadão. Deveria ter aberto no TCE Cidadão passado, mas ele foi convocado pelo presidente para uma reunião, e então ele está fazendo essa abertura hoje. Queremos avisar também e pedir a todos os alunos que, por favor, fechem os seus microfones e as suas câmeras durante a palestra do Dr. Jackson, né? E que, se alguma pergunta tiver que ser feita, ela deverá ser feita ao final da palestra, ou o aluno abre a câmera e abre o microfone, faz a pergunta, ou então encaminha ao site, né? Já que às vezes o aluno não quer falar, site não, para o chat. Caminha para o chat, que vai estar à disposição aí, e a doutora Carla, então, fará a pergunta. Agora sim, nós queremos passar a palavra para o nosso diretor, o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza. Bom dia, conselheiro, seja bem-vindo. Bom dia, França, bom dia, Carla, bom dia, professor Jacques, bom dia também a todos os alunos de Direito Administrativo da UNIT, que tem como professor o doutor Henrique Cardoso. Quero dizer que esta é a faceta mais importante de um acordo de contas, na minha opinião. Além do controle das contas, que é sua função básica, é se comunicar com a cidadania, com os cidadãos, com as pessoas, trazer o cidadão para dentro do tribunal, e mais, além de trazê-lo, de transmitir conhecimentos, forma de funcionamento do tribunal, quais seus objetivos, e trazer temas importantes, como que hoje o professor Jackson vai expor aqui, que é Jackson Souza, quase meu parente, Jackson, eu também sou Souza, a prevenção à corrupção e a reforma administrativa. Tenho certeza que o professor Jackson, que eu vou deixar o currículo para o Carlos França, que ele tem muito prazer, além de mais é um bom locutor, ele é auditor de controle externo do TCU. E hoje coordena o Fórum de Combate à Corrupção em Sergipe, FOCO-SE. Então, Jackson, por todos esses motivos, sei que você fará uma bela exposição, transmitirá conhecimentos, e quando transmitir esses conhecimentos, está dando a conhecer também como funciona um acordo de contas, porque, en passant, creio que você falará sobre o assunto. Então, bem-vindo a todos. A Carla, eu quero agradecer a você por ter me substituído semana passada, substituiu com mais categoria do que eu esperava, eu acredito, porque falou muito bem, eu vi depois digamos assim, a gravação, fiquei satisfeito com essa participação da sua parte. Só queria, para finalizar, dizer que o projeto TCE Cidadão foi quando eu era presidente da primeira vez do tribunal, do tribunal não, da Escola de Contas. Eu era diretor da Escola de Contas, e isso foi feito
idealizado e executado pela escola, mas foi feito e idealizado pela doutora Patrícia Verônica, que é a figura dessa casa. Foi ela que teve essa ideia, que eu considero muito boa, porque é uma forma de integrar a sociedade ao Tribunal de Contas, trazendo o cidadão para esse conhecimento. Obrigado a todos, boa palestra, doutor Jackson, boa participação, doutor Henrique Cardoso. Só quero dizer bom dia para todos. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Eu só queria, com a licença do doutor Carlos e da nossa coordenadora Carla, voltar a avisar, porque nós temos alunos que estão entrando depois do aviso, doutora Carla, avisar a questão da assinatura, né? Assinar... França, me permita, Foi não, doutor. como tive uma omissão, a coordenação da Ecojam hoje é da doutora Carla e a supervisão é do doutor Marcelo. 2 elementos basilares e importantes para o funcionamento da mesma. Obrigado. Certamente, doutor, certamente. Então, apenas para reforçar a questão da assinatura, né, da presença ao final do evento e a certificação que sai amanhã à tarde. Apenas para reforçar, doutora Carla, porque alguns alunos a gente percebeu que chegaram após o início, né? Então, agora nós vamos ler o currículo resumido do Dr. Jackson Luiz Araújo Souza, que é auditor federal do controle externo do Tribunal de Contas da União desde 2001, atualmente exercendo a função do secretário do TCU em Sergipe. Já ocupou as funções de diretor técnico e assessor na Secretaria de Controle Externo de Sergipe. Graduado em Administração e Direito, com mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, todos pela Universidade Federal de Sergipe. Palestrante em eventos do TCU, atuou como instrutor do Instituto Cerzedelo Corrêa, do Tribunal de Contas da União, em curso de formação de analistas do TCU. Tutor e conteudista de cursos à distância, promovidos pelo ISC, nas áreas de licitações e contratos, controles na administração pública e convênios. Atualmente, é o coordenador do Fórum de Combate à Corrupção em Sergipe, o FOC. Então, nós queremos passar a palavra para o Dr. Jackson, que vai falar sobre a prevenção à corrupção e a reforma administrativa. Bom dia, Dr. Jackson. Bom dia, França. Bom dia, Dr. Carlos Alberto, Carla Teixeira. Bom dia ao professor Henrique, que está nos ouvindo, explicou aí a situação em relação à participação. É um prazer muito grande voltar, né, a um evento do TCE e pelas mãos da Ecojam, né, que é essa casa que tão bem nos recebe quando demandada, tanto pelo FOCO quanto pelo TCU, especialmente nessas últimas gestões, tendo o conselheiro Carlos Alberto à frente. Mais uma vez, eu reitero meus agradecimentos, doutor, quanto a sempre solícita participação de vocês e ajuda, principalmente do FOCO, quando a gente tem os eventos para divulgar, enfim, essas participações são muito importantes e a Ecojam tem sido sempre uma parceira de muito valor. O tema que eu vou tratar hoje, prevenção à corrupção e à reforma administrativa, eu vou me socorrer aqui de uma apresentação, já deve estar aparecendo aí para vocês. Ela, porque eu não vejo a mesma coisa que vocês. Tá sim, doutor Jackson, tudo certo. Certo. Já estou vendo. Então, é a prevenção à corrupção e a reforma administrativa. Basicamente, eu vou falar sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que foi um programa conduzido pelas redes de controle no Estado, e a sua interseção com a reforma administrativa. Na verdade, não é uma interseção. O que o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção tem a ver com as consequências da reforma administrativa. Na verdade, em relação à reforma administrativa, eu vou trazer algumas reflexões. Na semana passada, nesse mesmo projeto TCE Cidadão, na turma da professora Patrícia Verônica, o professor Marcos Torres falou com muita propriedade e, depois da fala dele,
eu não me sinto à vontade de aprofundar as discussões sobre reforma administrativa, até mesmo porque ele domina demais o assunto e não é a minha seara necessariamente. Eu vou trazer essas informações sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Se a gente tivesse num evento presencial, certamente, nesse momento, eu gostaria de uma interação com os alunos, para a gente ter uma ideia melhor da assistência, de quem está ouvindo. A gente tem aquela conversa inicial de apresentação, saber quem é quem, porque sempre é muito importante a gente conhecer as pessoas e não apenas o professor só falando. Então, eu vou experimentar, Carla, vocês vão me permitir trazer aqui uma tentativa de interação com os alunos. Vamos ver se vai funcionar, tá? Eu vou colocar aqui um Menti, tá? Deixa eu colocar aqui. Vocês devem estar vendo aí, vamos ver se funciona, tá? Eu gostaria que vocês acessassem os seus dispositivos, tanto pode ser pelo celular quanto pelo computador, e colocassem ali mente.com, apenas isso aqui que está aparecendo aqui, mente, com i no final, .com. Tá? Vamos ver se funciona. Provavelmente não, vocês acessando isso aí, ele vai apresentar um campo para preencher um código, e vocês vão colocar esse código aqui, 36534109. Se vocês puderem fazer isso, ajudaria bastante a gente ter essa interação inicial. Olha, já começou, o pessoal já tem um aqui, começou a acessar, então é um bom sinal de que funcionou. Vamos dar só um tempinho para ver. Algum aluno quer se manifestar? Pode falar, Claudiana. Doutora, é que eu não posso entrar porque eu estou no estágio aqui no fórum, mas eu só vou poder ouvir a palestra, viu? Não, tranquilo, isso não tem nenhum, a chamada não é por aí não, tá? A frequência vocês vão apresentar depois. Eu estou vendo a palestra, só não vou poder entrar na atividade. Ok. Porque eu estou fazendo o processo e ao mesmo tempo participando da palestra. Ok. São as agruras dos estudantes em tempo de home office. Então, porque eu vou ter outras interações com o Menti um pouco à frente, então eu queria fazer esse teste. Essa só tem um objetivo apenas de testar a ferramenta para ver se a gente está interagindo bem. Por enquanto, a gente tem 246 alunos que interagiram, ainda é pouco em relação ao que a gente tem na sala, eu acho que deve ter uns 20 alunos, mas, enfim, não é obrigatório, mas é interessante. Bom, eu sou estudante e estagiária no Fórum de Carira. Estagiária de doutorado. Ok, Claudiana. Bom, então, vamos passar adiante, tá, gente? Obrigado aí para quem participou, é só para poder testar a ferramenta, mas adiante a gente coloca uma outra como questão em relação ao que a gente falou, para a gente dar sequência, tá? Então, como eu estava falando, eu vou falar sobre prevenção à corrupção e, especialmente, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que é o programa que as redes de controle no Estado tocaram. Eu vou tratar de conceitos fundamentais desse programa, o PNPC, Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, e vou apresentar os resultados preliminares dele, que a gente terminou uma fase agora. E, como eu comentei também, trazer algumas reflexões sobre a reforma administrativa, para que os alunos e a gente consiga pensar em algumas alternativas ou pensar de como está sendo desenvolvida a reforma. Então, inicialmente, a gente fala sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Esse é um programa que está sendo executado pelas redes de controle da gestão pública no Brasil inteiro. A rede de controle local, ela se chama FOCO, que é Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe. Ela é integrada pelos principais órgãos de controle do Estado. Nós temos Polícia Civil, a Polícia Federal não, ela está em processo de entrada, Polícia Civil, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, que hoje se chama Secretaria de Transparência e Controle, por todos esses órgãos que integram esse Fórum de Combate à Corrupção.
ele é uma instituição, né, que congrega essas organizações e que tem como objetivo o compartilhamento de informação e a realização de trabalhos conjuntos, como esse do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Ele conta com o apoio e o patrocínio desses órgãos, que constam aí embaixo, e ele teve uma amplitude nacional, né? Esse programa ele foi realizado, como eu falei, por todas as redes em todos os estados. A gente cadastrou mais de 16.500 organizações no Brasil inteiro, envolvendo todas as 3 esferas da União, do Brasil, né? A esfera federal, estadual, municipal, incluindo o legislativo, judiciário e executivo. Então, todas as organizações, entidades públicas da máquina administrativa do Brasil foram cadastradas. A gente vai ver que nem todas participaram. A gente fez um esforço grande de convocação, mas nem todas participaram, mas o número foi bem satisfatório. A gente conseguiu cerca de 9.000 organizações cadastradas, respondendo a um questionário de autoavaliação, que eu vou detalhar um pouco mais adiante, e os resultados a gente vai divulgar oficialmente agora em dezembro, quando do evento do Fórum em comemoração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. Falando em corrupção, a gente costuma trazer vários números, né, para ilustrar a situação da corrupção no Brasil. Isso são estimativas, tá? Não há, e nem há como, né, um número absoluto em relação a isso. Mas, por exemplo, a Fiesp ela estima em um prejuízo de 2,3% do PIB, né, o custo estimado da corrupção. É o dinheiro que poderia ser empregado em áreas carentes que a gente tem. O que não falta é a área carente no Brasil, historicamente, não é de agora, a saúde, a educação, segurança, enfim, recursos importantes da nossa sociedade, do pagamento dos nossos impostos, que são drenados pela corrupção. A corrupção não é um privilégio uma prerrogativa ou privilégio do serviço público, né? A Transparência Internacional ela estima que 2 entre 5 executivos pagam propina para prestar serviço e negociar com o serviço público. E aí eu já chamo a atenção para um primeiro aspecto, né? E quando se fala em corrupção, normalmente você vincula principalmente os detratores do serviço público ao serviço público, a uma má gestão do serviço público. Mas não há o ato de corrupção, e a gente observa pelo que acontece, sem a participação do setor privado. É o setor privado querendo obter vantagens indevidas, corrompendo servidores públicos. Isso não quer dizer que servidores públicos corruptos sejam os coitadinhos que se viram na situação de se deixar ser corrompido. Pelo contrário, há a união de maus servidores públicos com maus agentes privados. Mas eu quero destacar que isso não é, como comumente se associa, uma prerrogativa do serviço público ou do agente público, até mesmo porque, normalmente, o que se vê é o agente público em conluio com o agente privado, independente de quem tenha sido o provocador daquele ato de corrupção. A estimativa da ONU, eu trago aí de 200 bilhões ao ano, isso no Brasil, com perdas no esquema de corrupção, e ainda em relação à Transparência Internacional, que ela tem um índice anual de percepção de corrupção, veja que é percepção, né, porque não é um dado objetivo. O Brasil ocupa a posição 94 entre 180 países. Isso 2020. Em relação a 2019, houve uma melhora de posição. Ela estava em 106, 106º, e passou para 94. Mas houve uma piora no índice, que passou de 35 para 38. Quanto maior o índice, maior a percepção de corrupção. O fato de ter caído algumas posições não significa que a gente melhorou. Pelo contrário, a gente piorou em relação ao índice, de forma comparativa com outras organizações, a gente piorou, né? Ou melhorou, aliás, melhorou na posição, mas piorou no índice.
E aí eu trago essa figura que eu gosto muito de usar quando eu falo sobre corrupção, fraude e corrupção, que é o triângulo da fraude, que teoriza-se sobre como nasce a corrupção, como nasce a fraude, o que é que leva o ato da fraude. Eu vou trazer esse triângulo lá um pouco mais à frente, quando a gente estiver falando sobre a reforma administrativa, mas eu fiz questão de trazer ele inicialmente para associar a um dos lados do triângulo, porque aqui a gente tem pressão, racionalização e oportunidade. A pressão é aquela motivação que o agente público tem para cometer o ato de corrupção. A racionalização é uma desculpa mental ali que ele tem para fazer aquele ato. E a oportunidade, ela está vinculada à própria organização em que ele atua. São as fragilidades daquela organização. São as oportunidades que a organização dá, propicia aos agentes públicos e privados, em razão da sua maior suscetibilidade à fraude e à corrupção, em razão de não ter mecanismos maduros de prevenção à corrupção ou de combate à corrupção dentro das suas fronteiras, digamos assim. E aí a gente entra nos objetivos do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que é oferecer aos gestores públicos dos 3 poderes, nas 3 esferas de governo, como eu falei, ferramentas e orientações voltadas para o aperfeiçoamento contínuo das estruturas de prevenção à corrupção nas suas organizações. Há uma forte crença, né, na gente que formulou o programa, de que a prevenção, dotar as organizações públicas de mecanismos de prevenção à corrupção são muito mais eficazes do que o combate a posteriori. Eu acho que é um sentimento geral da nossa sociedade que o combate à corrupção, ele traz para a gente uma sensação de, usando uma expressão popular, de enxugamento de gelo. Porque a gente vê grandes operações policiais, até prendendo gestores e agentes privados, mas a gente não vê o recrudescimento na melhoria do ambiente de negócio no Brasil, em relação à corrupção. Mudam-se as pessoas, mudam os agentes, porque aqueles foram afastados temporariamente, né? Porque não é incomum a gente ver agentes públicos voltando à cena depois de atos de corrupção passados 5, 10 anos, o que é uma coisa impensável, né? Deveria ser extirpado da vida pública em razão disso. Mas essa sensação de enxugar gelo, ela é decorrente desse combate a posteriori no nosso entendimento, porque a polícia, né, investiga, e só uma ressalva, tá? O destaque para a prevenção não quer dizer diminuir o combate a posteriori. O combate a posteriori tem que ocorrer. Só que, comparativamente à prevenção, ele é menos efetivo, porque a gente vê, é muito comum a polícia investigar, o Ministério Público oferecer denúncia, o judiciário julgar e até condenar, mas a gente também continua vendo os atos de corrupção se repetirem, e às vezes no mesmo modus operandi de antes. Então, é preciso ter um olhar diferente para o combate, o enfrentamento à corrupção. Eu prefiro o termo enfrentamento, porque combate significa que ocorreu depois. E depois que o ato de corrupção, depois que a corrupção ocorreu, a sociedade já perdeu, todos nós já perdemos. Isso é inegável. Não dá para recuperar aquela situação anterior. Ainda que se recupere o valor monetário, o que é muito difícil, no mínimo, há uma perda muito grande em relação ao que foi desviado e ao que foi devolvido, e a gente vê historicamente que o que tem sido devolvido é muito pouco.
Ainda que houvesse esse restabelecimento monetário dos valores ao erário, a sociedade já perdeu. Não tenha dúvida que a sociedade já perdeu. O estudante ficou sem a alimentação escolar, o estudante ficou sem condições adequadas de estudar. Houve evasão escolar. Quem é que vai recuperar a evasão escolar daquelas crianças que saíram da escola porque a alimentação escolar não era entregue regularmente? A saúde das pessoas, a pessoa adoeceu, a pessoa morreu, porque os recursos que eram para adquirir insumos para o tratamento não foram disponibilizados a tempo ou foram desviados por conta da corrupção. Então, por melhor que seja o combate a posteriori, a sociedade perdeu quando a polícia foi atrás, o Ministério Público denunciou e a Justiça condenou. Há uma tendência também da gente se sentir meio que de alma lavada quando há uma grande operação das polícias em que se prende gestores corruptos, agentes privados corruptos. Mas o sentimento devia ser de lamentação, porque ao acontecer aquilo, a gente está vendo que, mais uma vez, os nossos mecanismos de enfrentamento à corrupção continuam falhando e a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. E aí a gente traz alguns porquês desse programa. Ele tem um enfoque em ação preventiva abrangente no país. Mais uma vez, eu destaco a importância da prevenção. E aí eu gosto de fazer sempre uma associação com o que a gente lida no dia a dia, né? A nossa saúde. A gente, todo mundo sabe, nem todo mundo pratica, é verdade, mas todo mundo sabe que a prevenção é muito melhor do que você tentar cuidar da saúde depois que adoece. Você ter uma alimentação saudável, você ter hábitos de vida saudável, fazendo exercício físico, etc., é muito melhor e mais barato, e a gente faz essa associação com o enfrentamento à corrupção, do que você fazer um tratamento depois que adoece. Por melhor que seja o antibiótico, por melhor que seja o remédio, por melhor que seja o cirurgião, seu corpo estaria muito melhor se você tivesse investido mais em prevenção do que em correção posterior. Mesma coisa, por exemplo, segurança em casa, né? Se você tem uma prevenção eficaz, você afasta, inclusive, a possibilidade de tentativas de agressão ao seu patrimônio. E eu vou fazer um comentário um pouco mais adiante em relação a isso, quando faz a associação com o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Ele também pretende estabelecer um marco zero para medir a evolução desses controles. A gente vai ver adiante que são 6 mecanismos de enfrentamento à corrupção que a gente pretende estabelecer nas organizações. E esse primeiro evento que a gente está fazendo esse ano, essa primeira ação que a gente está fazendo esse ano, que é através do mapeamento da suscetibilidade das organizações, ela vai definir um marco zero. Mais adiante, quando tiver outras medições, a gente vai estabelecer essa evolução e mostrar para a sociedade que as organizações estão imbuídas na melhoria desses mecanismos. Gestores como agentes de mudança na implementação de boas práticas. O programa, ele pretende ser um programa, ele é um programa de autosserviço. Quando eu vou explicar adiante, o questionário, a plataforma que a gente entrega para os gestores, ela é autoalimentada, não somos nós que gerimos a plataforma, e sim os próprios gestores que, ao responder e ao alimentar as informações da plataforma, ele vai poder acompanhar a evolução da sua organização nesses mecanismos, na maturidade desses mecanismos. E a integração entre gestores e controles internos e externos, aproveitando esse conhecimento que a gente tem do trabalho em rede, a gente levar essa experiência de integração de trabalho entre gestores de controle interno e externo, afastando um pouco aquela ideia de que os controles, sejam interno ou externo, ele dificulta a gestão da coisa pública, pelo contrário.
Como eu falei, ela é baseada numa plataforma de autosserviço, né, para diagnóstico e definição do plano de ação. Existe uma plataforma, o E-Prevenção, todos os gestores públicos receberam acesso a essa plataforma, nem todos aderiram, como eu falei. Aqui no estado, a gente mapeou 277 organizações e 186 aderiram. A gente acredita que, com o sucesso do trabalho que a gente vai fazer no próximo ano, com as medidas que a gente vai adotar nesse primeiro diagnóstico, a gente consiga atingir 100% das organizações públicas no Estado. No Brasil, como eu falei, foram mapeadas cerca de 16 mil organizações e cerca de 9 mil, quase 10 mil organizações aderiram. A realização contínua de avaliações online, como eu falei, a plataforma E-Prevenção, ela é uma plataforma de autosserviço e fica permanentemente aberto, exceto nas épocas de validação das respostas do questionário. Orientação, os treinamentos e modelos para a implementação dos controles necessários são as ações que a gente vai adotar no próximo ano, a partir dos resultados dessa primeira rodada de avaliação, e a parceria entre os órgãos na prevenção à corrupção. Essa parceria, ela se dá tanto no conhecimento a partir da coleta dessas informações, que a gente vai ter experiências positivas servindo de benchmarking para outras organizações que estejam com menos desenvolvimento nesses mecanismos, ou tenha estrutura de pessoal ou estrutura tecnológica menos sofisticada e que possa ser ajudado pelas experiências positivas de outras organizações. E aqui, como eu falei, a gente avalia esses 6 mecanismos de controle, né? Prevenção, detecção, investigação, correção, monitoramento e transparência e participação social. A prevenção, como eu falei, ela é o principal mecanismo, a principal medida de avaliação que a gente tem, tanto é que no questionário que tem 45 práticas que são avaliadas pelas organizações, 18 delas são de prevenção, 45 elas se referem só a municípios e ao Estado, as outras organizações respondem a 33, porque essa última de estados e municípios, ela foi inserida após a adesão da CGU como uma das formuladoras do programa a nível nacional, e inseriu de um programa que ela tem, o Time Brasil, as questões de transparência e participação social. Então, cada um desses mecanismos, eles são avaliados em algumas práticas. Avalia-se a gestão da ética e integridade, por exemplo, na prevenção, controles preventivos, transparência e accountability. Na detecção, controles detectivos, canais de denúncia, auditoria, etc. Veja que o foco principal é a prevenção. Tá? A gente ter mecanismos de integridade nas organizações que rechassem possíveis tentativas de práticas de atos de corrupção naquela organização. Mas nem toda prevenção ela é 100% efetiva. Né? Você procura diminuir ao máximo a possibilidade de haver atos de corrupção, mas é possível que essa primeira fronteira seja ultrapassada. Aí a organização precisa ter mecanismos eficazes de detecção, ou seja, eu não posso apenas cuidar da minha saúde, mas eu preciso estar atento à detecção de eventuais rompimentos dessa primeira barreira. E aí a gente vai trabalhar nos mecanismos das organizações para que elas tenham controles detectivos efetivos, né? Canais de denúncia, auditoria interna, etc. Uma vez detectado, a organização tem que ter mecanismos de investigação que consiga, de fato, identificar que aquilo é um ato de corrupção. Uma vez investigado de forma adequada, você tem que ter a forma correta de correção. Correção aqui é no sentido de identificar o ilícito de forma adequada para que o agente ou os agentes causadores ou que cometeram aquele ato de corrupção venham a ser punidos. Porque de nada adianta a gente detectar e investigar e, por exemplo, em havendo ilícitos penais, a justiça não consiga condenar por falta de prova, por exemplo. Exatamente porque a organização não tinha mecanismos maduros
para oferecer tanto à polícia, Ministério Público e à Justiça as ferramentas para a punição dos agentes. E o monitoramento, né, que a gente divide em dois: monitoramento contínuo e monitoramento geral. Monitoramento contínuo são aqueles mecanismos de verificação instantânea de integridade daqueles atos. E monitoramento geral são monitoramentos que são estabelecidos por período para checagem de se os mecanismos continuam válidos, atuais e efetivos e adequados para aquela organização. O resultado dessa avaliação que nós estamos fazendo no Brasil inteiro, ele é representado, né, é produzido um relatório para cada organização, e esse relatório é só daquela organização, tá? Apenas ela tem acesso, mas a gente tem acesso ao resultado consolidado e representado nesse mapa de calor, né, em que a gente tem, na horizontal, o grau de aderência às boas práticas, e, na vertical, o poder de compra e poder de regulação. Poder de compra e poder de regulação, a gente levantou também essa informação das organizações, porque quanto mais alto o poder de compra ou o poder de regulação de uma organização, mais ela está suscetível à corrupção, se não tiver os mecanismos e as boas práticas que a gente avalia. Então, significa que uma organização que tenha um poder de compra muito elevado, os agentes privados corruptos têm uma atenção maior e o potencial prejuízo é muito grande, porque ela tem aquele poder de compra elevado. E o poder de regulação também. Poder de regulação você tem uma organização que, apesar do poder de compra ser baixo, mas tem um poder de regulação muito alto, porque a sua regulação, a sua atuação interfere nos agentes privados, interfere na vida econômica dos agentes privados. E aí a gente pode citar uma agência reguladora, uma controladoria, né, que não necessariamente tem um poder de compra muito grande, mas os seus atos, as suas ações, ela interferem nas ações do setor privado, e isso torna aquela organização mais suscetível ou menos suscetível à corrupção. E aqui as cores, elas são intuitivas, né? O nível aceitável de suscetibilidade é o verde. Na verdade, esse termo aceitável, né, ele foi traduzido de expressões em inglês, mas é o nível melhor, tá? É o nível ótimo de suscetibilidade, e não aceitável, como a gente comumente associa. Nível médio, nível alto e nível muito alto de suscetibilidade. Aqui é onde ninguém deseja estar, e aqui é onde as organizações deveriam estar. Mas a realidade sempre nos coloca de frente para o que de fato acontece. Quando a gente estava no processo de divulgação do programa, a gente chamava muito a atenção dos gestores que ficavam em dúvida se aderiam ou não, porque é um programa voluntário, não é um programa obrigatório. Naturalmente, não é obrigatório, porque ele é conduzido pelas redes de controle, não é um ato normativo do Tribunal de Contas da União ou do Tribunal de Contas do Estado, obrigando as organizações a aderirem. Ele é um ato voluntário. Então, nesse processo de convencimento da importância de participar, é que os gestores tinham receio. Eu não sei se, porque me pegou agora, estou começando, gestor municipal principalmente, estou começando deixa eu só botar aqui, estou começando a minha gestão agora, e sabe, vai ficar um pouco ruim para mim se eu mostrar as minhas fragilidades. E aí a gente, né, alertava para o seguinte: olha, a esmagadora maioria das organizações deve ficar nesse vermelho. Ninguém se iluda, porque é essa a nossa realidade. Aliás, seria uma surpresa muito grande se as organizações no Brasil, dadas todas as circunstâncias que a gente conhece e vivencia, elas aparecessem no verde. Haveria um problema muito grande na sistemática do programa. E outra,
é uma excelente oportunidade para a gente perceber as fragilidades que as nossas organizações possuem e investir na melhoria desses mecanismos. Então, essa preocupação a gente tentou mitigar através desses argumentos. Aí a gente traz algumas questões, principalmente para os gestores, né? Vou passar rápido, porque não é o objetivo aqui convencê-los, e sim o que a gente passou para os gestores. Né? Por que participação dos gestores, pandemia que estamos enfrentando, momento oportuno, e as organizações ficarão expostas. Para essas dúvidas, a gente apresentou para os gestores alguns argumentos antecipando as dúvidas deles. Ação conduzida por instituições de controle sem custos para a entidade. Então, as entidades não teriam custos nenhum. Elas atuarão como parceiro do gestor na implementação de melhoria do seu sistema de controle através de uma construção de uma estratégia conjunta. A disponibilização de um relatório individual e sigiloso, com pontos fortes e oportunidades de melhorias em termos de prevenção à corrupção. Oportunidade de engajamento do gestor no aperfeiçoamento das estruturas de controle da organização, o que representa, né, um aspecto altamente positivo perante a sociedade. E no atual contexto da pandemia, né, mostrou que é importante um ambiente seguro. A gente viu exemplos e mais exemplos de malversação de recursos públicos, exatamente se aproveitando do desespero da sociedade com a pandemia, com a necessidade de prover os sistemas de saúde, de equipamentos e insumos adequados para o enfrentamento rápido daquela situação. A gente viu muitos agentes públicos e privados se aproveitando dessa situação, e isso se deu principalmente pelas fragilidades institucionais que a gente tem nas organizações, e agora a gente percebe claramente com a avaliação desse programa. E, em última instância, a sociedade experimenta a melhoria do serviço público, o que é bom para todo mundo. Então, esse diagnóstico que eu vou apresentar aqui, eu estou até me avançando um bocado no tempo. Esse diagnóstico que eu vou apresentar aqui, ele é só o início, eu vou até correr um pouco, tá, gente? O pós-diagnóstico, tá, é que é o mais importante, né? Como eu falei, a plataforma ela é de autoavaliação, ela permanece aberta o tempo inteiro, ela fornece um plano de ação para acompanhamento e implementação dessas boas práticas que foram identificadas que as organizações não possuem, um fomento muito forte na implementação de programas de integridade nas organizações, a gente vai investir muito nisso. As medições são bianuais para avaliação da evolução, como eu falei, a gente fez essa primeira medição agora, a avaliação agora de 2021, em 2023 a gente vai fazer outra avaliação e medir, a partir daquele marco zero que eu comentei, a evolução das organizações, que a gente espera que tenha um resultado muito positivo. Vai gerar checklist para análise, tá? Esse plano de ação, as organizações vão poder fazer essa checagem do que ela precisa melhorar, vão ter kits disponibilizados com encontros técnicos e encontros em EAD, oficinas, eventualmente a partir do levantamento das informações. Aqui os resultados preliminares, eu destaquei 3. Isso, como eu falei, vai ser divulgado oficialmente no início de dezembro, no evento de comemoração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. Espero todos vocês lá. Vai ser também transmitido pelo TCE. A gente vai usar mais uma vez a estrutura. Eu estou dizendo, viu, doutor Carlos, antes de pedir, mas eu sei que vocês, como integrante do Foco, como integrante da rede, sempre têm essa disponibilidade, então, perdão até pela falta de elegância de já antecipar sem ter ainda comunicado. Mas, enfim, na semana que se comemora o Dia Internacional de Combate à Corrupção, a gente vai ter um evento local, dentre outras palestras, uma delas vai ser essa de apresentação dos resultados dessa primeira rodada. Então, o que a gente observou muito fortemente, assimetria na adesão entre estados. Então, houve estados que obtiveram quase 100%, a gente não chegou em nenhum estado que teve 100%, mas muito perto, 96%, 97% de adesão dos órgãos públicos, o que é muito bom.
Aqui em Sergipe, a gente ficou na faixa de 70, quase 70%, não chegou a 70%, 69% e alguma coisa, por cento de adesão das organizações. Ficou aquém do que eu pessoalmente esperava, mas é um resultado também muito bom para essa primeira rodada. A gente, como eu falei, a gente espera que com os resultados que a gente vai apresentar e principalmente com as ferramentas de auxílio às organizações, a gente consiga, já na segunda rodada, uma adesão de 100% das organizações. A gente constatou uma suscetibilidade alta, muito alta, à fraude e à corrupção nas organizações. Como eu disse também, não é novidade, né? Estranho seria se a gente tivesse obtido um resultado muito diferente disso, porque a gente sabe das necessidades, e também porque tem um aspecto. O questionário que fez essa avaliação, ele é baseado nas melhores práticas internacionais de prevenção à corrupção. Então, a régua é muito alta. Então, como a gente tem a quantidade de organizações, a maior quantidade de organizações que a gente tem são prefeituras e câmaras de vereadores dos municípios. E são exatamente essas as que têm as maiores fragilidades, dada uma série de fatores, né? Fatores históricos, fatores estruturais, de pessoal, etc. Mas é exatamente para essas organizações que a gente tem uma atenção muito especial e espera obter resultados muito promissores nas próximas rodadas. E é muito importante que seja assim também, porque são os municípios que executam a maioria das políticas públicas que impacta diretamente a vida do cidadão. Então, se a gente conseguir uma evolução nessas organizações, a gente vai ter um ganho muito grande. E mostrou também a alta mobilização das redes de controle, o que nos dá um conhecimento muito grande desse trabalho em rede, que é tão importante para todas as organizações em qualquer área, né? E na área de combate à corrupção, ela é fundamental para que haja essa troca de informação, esse compartilhamento de informação, não é troca, é compartilhamento, e é a realização de trabalhos conjuntos para que não fique cada um nas suas ilhas de poder e não retorne para a sociedade com resultados efetivos. Aí, esse quadro aqui é o quadro do Brasil, tá? A gente tem aqui 6.251 organizações no vermelho, a maioria absoluta, né, 75%, e apenas 259 no verde, 3%. Sergipe não ficou muito diferente disso, como a gente pode observar também aí nesse quadro. Esse quadro é o quadro de Sergipe, tá? Apenas 2% no nível aceitável, 27% no amarelo, 7% no laranja e 64% no alto. E, como eu falei, não é demérito das organizações, tá? As organizações têm que tomar isso como uma referência para investir fortemente no programa e melhorar esses níveis para números aceitáveis. Aqui são gráficos, tá? Não é o caso, que a gente está bem adiantado também na hora de detalhar cada um deles, mas mostra aqui pelo nível da organização federal, estadual e municipal. A gente vê que as organizações federais, ela tem a suscetibilidade alta num número razoável, 18%, muito diferente das municipais, que é 88%, isso aqui é do Brasil, tá? E 37% as organizações estaduais. E, como eu falei, são exatamente essas organizações municipais que mais precisam, e a gente vai ter uma atenção especial. Aqui, nas organizações federais, a gente tem tanto, né, o reflexo de serem organizações mais estruturadas, do ponto de vista de pessoal e de estrutura física, tecnológica, etc., quanto de um investimento muito grande que a CGU vem fazendo já há algum tempo na implantação de programas de integridade nessas organizações. Então, isso tem se refletido nesses números. Aqui são os números de Sergipe, tá? São semelhantes, variam um pouco em relação ao Brasil. Aqui, mais os gráficos em que mostra aqui o Brasil só no Poder Executivo aqui, e aqui em Sergipe no Poder Executivo. Aqui a gente tem uma similaridade alta,
né, porque no outro a gente mistura o legislativo e o judiciário. E aqui um dos resultados que começa a fazer um link com a reforma administrativa e o que eu vou abordar na reforma administrativa, que é a experiência de dirigentes nessa avaliação que a gente fez. Numa das avaliações, a gente pergunta o grau de instrução do dirigente, experiência, etc. Então, aqui, mais à esquerda, é o gráfico do Brasil, e aqui, à direita, o de Sergipe. A gente observa que eles são números parecidos, né? A gente tem uma quantidade razoável, né, de gestores com curso superior, aí está representado apenas quem não tem curso superior, e aí uma ressalva, né? O fato de um gestor, um responsável por uma área sensível de uma prefeitura ou de uma organização pública, ter um nível superior, ter um curso superior, ele não é garantia de eficiência, qualidade, nem integridade. Mas não ter é muito pior, né? É quase a certeza de que há uma má escolha, salvo as exceções, naturalmente, né? O número grande ali de sem experiência anterior na área de gestão também é preocupante e a gente vai também tratar disso nas etapas seguintes. Aqui mais gráficos, né, mostrando como o vermelho predomina. Aqui é separado por mecanismos, tá? Aqueles mecanismos que eu falei: prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Isso aqui é número do Brasil. Aqui, só considerando as instituições estaduais no Brasil, você vê que há uma melhora grande quando comparado com todas as instituições. E aí o resumo dos resultados que a gente pretende trazer é isso: consolidação desses resultados, levantamento das necessidades e programação de atividades. A programação de atividades que a gente vai fazer no próximo ano, ela vai ser centrada nesse resultado que a gente levantou de necessidades em relação aos mecanismos. Então, por exemplo, a gente vai ter eventos de capacitação para tratar sobre controles internos. Na consolidação dos dados, a gente observa que um segmento específico, mais uma vez me referindo a municípios do interior, tiveram um resultado muito negativo no setor de controles internos. Aí a gente vai oferecer, né, mais uma vez é voluntário, oferecer as ferramentas de implementação ou de reforço das estruturas de controles internos das prefeituras. E aquelas que aderirem vão poder implementar essas medidas, vão poder levar a cabo a implementação dessas medidas. Assim como esses outros itens, código e comissão de ética. Quem não tem, a gente vai ter modelos ou referências de códigos e comissões de ética, como eles atuam, qual a relevância dele na estrutura de pessoal daquela organização, qual a vinculação da alta administração com os compromissos colocados no código ou tratados na comissão de ética, enfim. Todas essas situações. E aí, deixa eu ver como estamos aqui de presença. Eu acho que a gente poderia tentar rapidamente. Deixa eu só cancelar aqui. A gente poderia tentar rapidamente, eu acho que voltou a minha tela, né? A gente está com uns 20 e poucos alunos. Eu acho que dava para a gente fazer mais uma experiênciazinha de interação sobre o PNPC. Rapidamente, deixa eu colocar aqui. Quem puder entrar, deixa eu ver. Já deve estar aparecendo aí, entrar no mente, com i no final, .com, e usar esse código para responder 2 perguntinhas. Se a gente puder fazer isso, seria interessante para a gente interagir um pouco. Eu vou colocar aqui no chat também, se ficar mais fácil para os alunos, eu vou colocar as informações aqui no chat. Código e o site.
6454-5027. Quem estiver ouvindo, tiver acesso ao celular, que possa usar aí no mente.com. Uma pessoa já entrou. Vou puxar isso aqui para cá. Gente, se a gente não for rápido nisso, é melhor a gente passar adiante, sem colocar pressão em vocês, mas, enfim, se acostumem com a pressão. O professor Henrique deve dar pressão de vez em quando. Bom, só 2 eu vou interromper. Não é demérito também, tá? Fiquem à vontade. À vontade, não é obrigatório, mas só para a gente ter um pouco de interação e eu beber um pouco d'água. São 2 perguntas, tá? Respondendo a primeira, pode depois passar para a segunda. Agora engrenou 8. Depois da minha fala ficaria difícil, né? Eu imagino, ficaria difícil a gente dar uma maior atenção ao combate posterior, e eu acho que também é consenso na sociedade, né? Em todos nós. Mas está havendo uma divisão ali, maior atenção à prevenção e igual atenção aos dois, porque, de fato, não dá para você começar do zero uma prevenção, se você tivesse que destinar recursos, né? Você tirar recursos do combate a posteriori e destinar apenas para a prevenção. De fato, o meio termo sempre é o mais indicado. Como é que eu passo aqui para a segunda questão? E a segunda questão, de tudo que vocês viram, né, qual o maior desafio do PNPC? O que é que vocês imaginam que nós, da coordenação, podemos ter que enfrentar como o maior desafio? Esse aí é um tipo de gráfico em que você gradua, né, de 0 a 5. Eu acho que não, ele não é absoluto, tá? Se você achar que um determinado motivo ele é mais ou menos, você marca ali mais ou menos pelo meio, etc. Então, o vencer o receio do gestor, né? Esse tem sido realmente um grande desafio, principalmente porque o foco é integrado por órgãos de controle. E há, né, ainda, justificado ou não, tá, um temor de expor à organização suas fragilidades, mas, nesse caso, a gente tentou passar a mensagem de que isso não é uma ação de controle, isso não é uma fiscalização. Os dados não serão usados para fiscalização nem ação de controle. Os dados são da organização e para a organização. E aí, na segunda rodada, a gente acredita que vai ter tanto pelo resultado que a gente espera obter das organizações, quanto pela própria confirmação de que não é uma ação de fiscalização, não é uma ação de controle. Bom, eu acho que já dá para a gente passar adiante. Obrigado aí para quem participou. Pois bem, aí a gente entra na reforma administrativa. Como eu falei, né, não tenho a pretensão de tratar, ensinar ou tratar pontos polêmicos da reforma administrativa. Apenas trazer, né, um panorama geral em relação à reforma administrativa e colocar em vocês algumas reflexões para que a gente até aprofunde o conhecimento sobre a reforma, porque, até como o professor Marcos comentou na semana passada, e me parece que de fato isso,
boa parte dos alunos, talvez a maioria dos alunos de direito, eles pretendem seguir uma carreira pública. Então, há um impacto muito grande, de fato, na vida da gente e até na vida profissional futura de vocês. Então, os servidores públicos no Brasil, né, a relação com a força de trabalho, servidor público e força de trabalho em geral, ele representa 12,5%. Enquanto a média da OCDE é 17,88%. E olha que a OCDE é uma régua alta, né? Alta no sentido de serem os países de economia mais desenvolvida, de mecanismos de governança e gestão bem desenvolvidos, etc. Então, a gente está, inclusive, abaixo da média da OCDE. Já o valor pago com salário e previdência, ele representa 15% do PIB. Eu não achei um número assim comparativo em relação ao OCDE, mas ele está acima de países como Chile e México. E aí a gente tem, e aí sempre tem uma coisa interligada com a outra, né? A gente vai ter esse número cada vez maior em função principalmente da Previdência, que com as mudanças ocorridas com a reforma da Previdência, cada vez menos aporte a gente vai ter e vai ter mais saídas, né, por conta da mudança do perfil do servidor público. Enquanto a minha geração de servidor público, por exemplo, ela contribui integralmente, as novas gerações de servidores públicos vão contribuir com um valor menor. E a Previdência vai, naturalmente, também aumentar esse déficit, não por uma ineficiência do modelo, mas por uma opção de mudança de forma de financiamento desse modelo. Alguns pontos de reforma, né, com exclusão de benefícios, aí eu fiz questão, para não polemizar, de colocar, entre aspas, os benefícios que estão sendo propostos como para sair, né, do rol de situações dos servidores, férias superiores a 30 dias, adicionais por tempo de serviço, aumento da remuneração, boa parte disso aí, né, e aí a gente fica sem entender qual o objetivo, boa parte disso aí já não tem, né, porque, por exemplo, licença-prêmio, no âmbito federal já não existe mais, existe quem já adquiriu e ainda não usufruiu, mas desde muito tempo, desde a reforma lá de trás, acho que anterior, não, na reforma de 98, se não me engano, que já não tinha, já passou a não ter licença-prêmio. Me parece que no Estado já não tem mais licença-prêmio, só tem aqueles que já obtiveram o direito. Aposentadoria compulsória como punição só em algumas categorias, só em alguns atores aí, de servidores públicos. Enfim, são questões que a gente deve, né, pensar. E fim de estabilidade, né, privilégio e proteção de quem? E aí eu tenho uma opinião muito formada em relação a isso, né? A estabilidade, ela é uma via de mão dupla, ela dá não privilégio, né, mas é uma prerrogativa do servidor público, como há também uma proteção da própria sociedade, que esse servidor público ele tenha a estabilidade para ele não ser sujeito a pressões políticas para as suas ações, né? Para que ele não temeroso de que possa sofrer retaliação, e retaliação grave, demissão, ele execute adequadamente o seu serviço. Isso esconde maus servidores? Esconde. Mas a gente tem uma série de ferramentas não utilizadas, é bem verdade, para não deixar que isso aconteça. Então, o fato de não utilizar ferramentas já existentes não significa que deva ter uma medida drástica de fim de estabilidade para servidores públicos. E acontecimentos recentes na nossa vida pública, na vida da nossa sociedade, a gente tem observado que tem sido uma âncora servidores públicos terem estabilidade. A terceirização, né, serviço temporário, 10 anos, prorrogações de contratos, etc. A gente também tem exemplos recentes de terceirização de atividades, principalmente na área de saúde, que se revelou um caos.
E alguns argumentos dos defensores, né, como, por exemplo, o enxugamento da máquina e menos corrupção, e máquina menos burocrática e menos corrupção, se isso de fato é verdade. Né? O enxugamento da máquina não tem nenhuma relação com a corrupção. Claro que se você tem uma máquina muito burocrática, você tende a ter corrupção, porque você tem aquele velho e infeliz ditado de vender, criar dificuldade para vender facilidade. Mas isso não quer dizer que, via quebra de algumas condições que foram contratualizadas lá quando o servidor entrou no serviço público, ele vai diminuir a corrupção apenas com isso. Corrupção é um fator social muito mais complexo do que simplesmente atingir os servidores. E aí eu trago, mais uma vez, o triângulo da fraude para não mais agora abordar esse lado do triângulo, o lado da oportunidade, como também destacar o lado da pressão e da racionalização. Por quê? A pressão, deixa eu passar para o próximo, é aquele impulso inicial que o gestor, né, tem ou precisa para poder cometer o ato corrupto. É uma necessidade financeira, é uma vontade de ter mais poder, né, de impor a sua vontade perante os outros. Essa pressão faz com que ele ceda às investidas dadas pela oportunidade, que são fragilidades institucionais. Mas a pressão e a racionalização, elas estão ligadas ao íntimo do agente público. Né? A racionalização é aquela justificação moral que o agente público dá, ou o agente corrupto, de uma maneira geral, para si mesmo, para a prática daquele ato. Não, isso não é corrupção. Isso é, e aí me perdoe a personificação, mas isso é sobra de campanha. Eu não estou corrompendo ninguém ao usar esse dinheiro. Não, isso aqui não é corrupção, isso aqui é para financiar minha campanha para o próximo mandato. Ou, não, isso aqui não é corrupção, um simples cartucho de tinta ou uma resma de papel que meu filho precisa hoje à noite para fazer um trabalho de casa e o almoxarifado está tão cheio, o que é que tem? Todo mundo faz. Então, essa racionalização é essa justificação moral. Então, essa pressão e essa racionalização, elas tendem a ser muito maior, mas exponencialmente maior, se o agente público não tiver as garantias que a gente tem atualmente. Um agente público contratado temporariamente, sempre com a possibilidade de ser demitido a qualquer momento, independente de uma situação que a justifique, ele vai estar muito mais propenso a sofrer essa pressão e, internamente, fazer essa justificação moral para que ele cometa aquele ato. E, para terminar, né, eu trago essa expressão que vão me permitir lê-la toda, que a prevenção à corrupção exige um corpo técnico capacitado e estável. O estável aí não necessariamente, mas não excludente, se refere-se à estabilidade, tá? Um corpo técnico estável, que você consiga ter uma memória técnica naquela organização. Então, técnico capacitado e estável, de modo a criar, fomentar e retroalimentar uma cultura de integridade, que estabeleça barreiras eficazes contra a investida de agentes corruptos ao erário. É através desse mecanismo, da criação desse escudo de proteção, que as organizações sequer tentam cometer atos para aquela organização, porque ela sabe que ali não vai haver nenhum tipo de investida, porque sabe que ali não é terreno fértil para isso. É isso, gente. Deixa eu cancelar aqui a minha.
doutor Jacques. Se a gente tiver tempo, o pessoal ainda está... Como é que está a frequência aí? Deixa eu ver. Então, é isso que eu quero saber de Carla. Se tem alguma pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta? Isso. Sem áudio, Cláudia. Você está sem áudio, Carla. Carla, seu microfone está desligado. Doutor Jackson, a frequência está do mesmo jeito do início, então todos os alunos permaneceram. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, acho que o senhor ia falar. Na verdade, eu vou abrir para perguntas, né? Se o pessoal tiver pergunta, a gente vai respondendo. Se não, e se a gente ainda tiver um tempinho, eu faria mais uma investida do Mente. Mas, se o pessoal tiver pergunta, vamos nas perguntas que pode colocar na tela o Mente, e aí, se eles tiverem alguma pergunta, eles vão se manifestando aqui. Pronto, vou preparar aqui. Queria informar os alunos que eles podem ou já ligar o microfone e fazer a pergunta, ou, se preferirem, podem também digitar no chat, que a gente lê aqui a pergunta ao Dr. Jackson. Combinado. Bom, eu vou colocar aqui, porque para aqueles mais tímidos... Doutora, como é que usa o chat aqui, que eu não sei? Ao lado tem, assim, 2 bonequinhos, tem um desenhozinho de um diálogo. É aqui o chat. Lá em cima. Obrigada. Pronto. Obrigada, Inclusive, doutora. nós vamos colocar a lista de presença através do chat. Então, fique ligado no chat, que ao final, após o sorteio, para poder receber o certificado, vocês vão precisar assinar essa lista de presença. Carla, no caso, a Claudiane está falando, se ela não quiser aparecer para fazer a pergunta, ela quiser fazer só com a voz, é só abrir o microfone e fazer, né? Isso. Não precisa ligar a câmera, não. Pode fazer pergunta também só pelo microfone. Bom, enquanto o pessoal está pensando aí na pergunta, está elaborando a pergunta, quem puder responder, já deve estar aparecendo aí no Mente, então, repetindo, mente.com. Quando falamos em serviço público, que vem a mente, né? Desculpa o trocadilho aí. Esse é daquele tipo nuvem, tá? Você escreve 1, 2, 3 palavras que venham à mente, e aí é formada uma nuvem com aquelas mais faladas. Se não tiver interação, também a gente pode encerrar, tá? Mas fiquem à vontade, não aparece, não vale xingamento, tá? Não tem mediador para poder excluir, mas quem puder contribuir seria ótimo, até para a gente testar a ferramenta, porque a câmera fechada deixa quem está falando meio isolado, né? A gente fica diferente da sala de aula, que a gente fica olhando para as expressões corporais e tal. Então, a gente está passando, né? Graças a Deus, a situação está melhorando, mas a tecnologia veio para ficar, né? E a gente cada vez mais vai usar ferramentas de comunicação à distância, e esses aplicativos de interação são interessantes exatamente para quebrar também um pouco, né, às vezes, né, a monotonia de a pessoa só falando, né, quando é uma aula muito extensa, um evento muito extenso. Sim, Carlos. Doutor Jacques, as pessoas não estão querendo fazer pergunta, mas estão participando, tem gente dando risada. Eu vi no chat. Não estão se manifestando. Doutora, eu tentei aqui entrar, mas não está aparecendo, não. Eu cliquei nos 2 bonequinhos. Claudiana, é? Não é nos 2 bonequinhos, é no vizinho. Faça a pergunta assim mesmo, só com o áudio. Mas na hora da lista, como é que vai fazer? Porque não está aparecendo aqui, não. Você não está vendo nada. Você tem contato com algum colega, porque aí você pode pedir para alguém lhe enviar o link, caso você não consiga. Tá, obrigada, doutora. Não, porque ela estava clicando, Claudiana, acho que você estava clicando nos bonequinhos. É ao lado dos bonequinhos que tem um símbolo de conversa. Isso. Onde tem esse tracinho maiorzinho e menorzinho, né, doutor? Isso. Opa, tem uma aqui, burocracia. Tá aparecendo, não. Você pode pedir, então, a algum colega para lhe enviar o link, tá certo, Claudiana? E a gente conversa qualquer coisa, se der algum problema. Que eu sei que você teve aqui presente. Obrigada. Mas, Claudiana, é você que está digitando? É atendimento à população, burocracia, é você que está digitando? Não sou eu, não, doutor. Fui eu que coloquei burocracia.
Otávio colocou burocracia. Mais alguém quer comentar? França e Carla, fiquem à vontade, tá? De conduzir aí, porque a gente já está quase perto do meio-dia, então, para não avançar demais. Eu vou até propor a Carla o seguinte, né? Carla, tem a questão do sorteio. Você já quer fazer os sorteios? Sim. Como, pelo que estamos observando, não vamos ter nenhum questionamento dos alunos. Já estamos em cima da hora, né? Vou realizar aqui o sorteio. Queria parabenizar de logo o Dr. Jacques pela excelente explanação, também pela didática, né, de usar essa plataforma muito interessante, de os alunos interagirem ao mesmo tempo. Eu vou compartilhar, Dr. Jacques, só vou precisar compartilhar aqui a tela. Vou encerrar aqui, só um instante. Nós vamos sortear para 2 alunos um livro que é Escola de Contas e Controle Social na Formação Profissional, que é de autoria da servidora da casa, a professora Patrícia Verônica, e também uma caneta, né, comemorativa dos 50 anos do tribunal. Então, cada aluno vai ganhar esses dois brindes, e eu vou compartilhar aqui uma tela para sortear. Carla, Claudina, eu estou vendo aqui que ela conseguiu, ela colocou aqui. Que bom, Claudina, que você conseguiu acessar. Carla, enquanto você está compartilhando aí para fazer o sorteio, eu já vou reforçando as pessoas que entraram, que agora, após a palestra, fazer a inscrição para ter a certificação que será fornecida a partir de amanhã à tarde, né? Para não esquecer, porque muitas pessoas entraram depois que começou o evento. Então, fazer a inscrição no chat. Na verdade, não é nem inscrição, é a lista de presença, né? Isso, França, mas quem ainda não fez a inscrição foi aberta hoje. Vou pedir licença aqui para fazer essa intervenção. As inscrições, elas estão abertas ainda pelo site da Ecojam. Vocês estão vendo o sorteador? Desculpa, que eu não... Já, Carla, está aparecendo aqui o sorteador. De 1 a 100. Carla, querido Carlos França, querido Jackson, posso só? Alô? Henrique está chamando, Carla. Fala, doutor Henrique. Oi, Carla. Tudo bem? Oi, professor. Só para passar aqui, agradecer a Carla, parabenizar a Carla, tá? Que está aí à frente da nossa Ecojam. Eu já sou cliente, né? da Ecojam. Fui professor já em alguns módulos, alguns cursos aí também, né? Agradecer a Jackson, parceiro nosso ainda lá de trás do foco, né? Quando a gente ainda trabalhou lá na criação, deve ter uns 5 anos disso, né? Foi lá que nós até nos conhecemos. Nosso querido Carlos França aí sempre, né? Abrilhantando, né? Tudo que tem com a assinatura do Tribunal de Contas, né? E deixar também registrar o agradecimento ao nosso querido Carlos Alberto, aí, nosso querido conselheiro, né? Que está aí à frente da escola também, tá bom? Eu queria registrar esses agradecimentos e parabenizar os alunos, né? Por terem tido esse privilégio, né? De ter essa palestra com a clareza aí que nosso querido Jackson nos passou aí, tá? Muito obrigado a todos e só para dizer que eu vou agora também me silenciar enquanto vocês procedem aos sorteios. Muito obrigado. Um abraço, Henrique. Obrigada, professor Henrique. A gente que agradece, é sempre uma honra, né, ter o professor Henrique aqui. Como ele falou, né, parabenizou os alunos pela oportunidade. Eu, na época de faculdade, eu acho esse projeto muito valioso. Eu não tive essa oportunidade de participar de um projeto assim, mas tive o grande prazer de ser aluna também do professor Henrique na faculdade e guardo muitas boas lembranças e ensinamentos. E gostaria de agradecer doutor Henrique, que é um excelente profissional em todas as áreas, seja na área acadêmica, seja no seu ministério de membro do Ministério Público, e dizer que é sempre uma honra ter o professor Henrique aqui. E obrigada por trazer a sua turma também, professor. Eu que agradeço, Carla. Receba meu carinho, viu? Receba meu carinho. Muito obrigada. Obrigada. Agora, então, eu vou fazer o sorteio. Minha tela está compartilhada. Vocês estão vendo o sorteador, né? Tá, cara. Sim, tá vendo. Número 4, vamos ver se o aluno está aqui presente. Claudiana Alves de Oliveira. Claudiana está aqui, sim. Aqui na nossa... Então, a Claudiana foi a sortuda.
Parabéns, Vai Claudiana. participando. Que sorte mesmo, eu nunca vi sorteio nada. Pessoal, Claudiana, a quarta inscrita. E agora eu vou fazer mais um sorteio. Parabéns, Claudiana. Depois eu vou combinar com o professor Henrique como é que vai ser feita a entrega para vocês, alunos. Muito obrigada, doutora. Agora o próximo sorteio. Vamos lá, voltar para a página. 33. Sortear. Nossa, o último, 32. É a última letra, né? Walter Rezende da Rocha Neto. Walter se encontra presente? Nós geralmente gostamos de prestigiar quem está aqui no momento do sorteio. Se Walter não tiver, nós vamos sortear novamente. Walter, não está, né? Vamos novamente, mais um sorteio. Número 13 é Leila Thaisa. Leila Thaisa está aqui no momento com a gente. Tô aqui. Ah, sim, Leila, Tô sim. acabou de comentar aqui no chat. Abra a câmera, Leila, por favor. Pronto. Ah! Parabéns, Leila. Parabéns. Abri o microfone só. Deixa eu Estão fechar ouvindo? aqui. Pronto, Estão ouvindo? Estamos ouvindo sim, Leila. Parabéns, você ganhou o livro e a caneta. Sou aluna de professor Henrique. Desculpa, não ouvi. Parabéns, Leila. Professor Henrique, vai ser feita a entrega. Parabéns. Exatamente, pode deixar comigo. Obrigado. Eu sou aluna de professor. Tá certo. Parabéns a Leila, a Claudiana. Com Sou o sorteio, Henrique, da nós não Uni. tínhamos mais nenhuma... Muito obrigada, doutora. Estou feliz, muito feliz. Que bom, que bom. Que bom. Ok, obrigada. Eu gostaria agora de fazer os agradecimentos. Agradecer ao Dr. Jackson. Dr. Jackson é um parceiro aqui da escola. Ele comentou até sobre um próximo, né, evento a ser realizado aqui pelo Foco. Queria adiantar que é sempre um prazer receber o senhor e esse evento de fundamental importância, né, falar sobre o combate à corrupção, que é um tema assim intrínseco às atividades que o tribunal desenvolve, né? O tribunal ele tem esse importante papel de fiscalizar a gestão dos recursos públicos e desenvolve não apenas como forma de penalizar, né, quando tem dano ao erário, mas principalmente de forma preventiva, né, através da fiscalização, através da orientação. E a Escola de Contas entra nesse papel, né, de orientação, através dos cursos para qualificar, como o Dr. Jacques colocou aí no último slide, a importância de ter servidores qualificados, gestores qualificados. Então, dentre os papéis, né, aqui da escola é esse, de ofertar cursos para qualificar os jurisdicionados, gestores, servidores, e também trazer os cidadãos, né, fortalecer, como nesse projeto TCE Cidadão, que é de tamanha importância, fortalecer a cidadania, fortalecer o controle social também. Então, eu queria agradecer ao Dr. Jackson e dizer que é sempre uma honra ouvi-lo aqui, falar também sobre esse tema. E a escola desenvolve esse projeto TCE Cidadão, que é um projeto que tem essa função de trazer os alunos, né, de conhecer um pouco de como funciona o Tribunal de Contas, né, a instituição Tribunal de Contas, e trazer temas importantes a serem debatidos, temas atuais, como reforma administrativa, como combate à corrupção, que é um tema que tem que estar sempre sendo tratado. Então, eu queria agradecer aos alunos também que estão aqui conosco, que prestigiaram o nosso projeto. Espero que tenham aproveitado essa oportunidade, né? Essa manhã de ensinamentos. E agradecer novamente ao professor Henrique, já agradecer aqui, mas agradecer novamente por ele estar aqui conosco e trazer seus alunos. Eu gostaria também de agradecer a todos que participaram aqui, ao Carlos França, que está sempre aqui conosco na comunicação, ao pessoal da equipe da escola, que trabalhou para que ocorresse tudo bem hoje. E agora eu vou devolver a palavra ao jornalista Carlos França, que ele vai fazer uma entrega simbólica do certificado ao Dr. Jackson Souza. Obrigada, Dr. Jackson. Obrigado. Mais uma vez. Dr. Jackson, antes do certificado, o senhor quer dizer alguma coisa? Sim,
agradecimento também, né? Agradecimento à Ecojan, né, que sempre nos recebe tão bem. Agradecimento à doutora Patrícia, que foi a mentora da nossa vinda aqui, né? Conversou com o professor Henrique, ele prontamente se dispôs a abrir espaço na atividade dele, na atividade acadêmica, e agradecer e parabenizar tanto o professor Henrique quanto os alunos dessas atividades, porque a gente, quando é estudante, a gente fica muito voltado para a atividade bem acadêmica, né? E essa atividade extramuros da academia, ela é muito interessante, muito importante para que os alunos conheçam como é, no caso do evento anterior, né, como é que funciona o TCE, um Tribunal de Contas, uma sessão, e outras informações não diretamente voltada para aquela atividade acadêmica, mas que impactam tanto na formação deles como cidadãos, como de bons profissionais que certamente serão no futuro. Então, parabenizar a presença deles, agradecer e parabenizar por essa disposição em ouvir, né, para além da academia, né, atores que não estão diretamente voltados para a academia, ou pelo menos naquele momento não estão atuando na academia, mas que têm uma importância também na formação do conhecimento. Aí, demais, agradecer a sempre gentil acolhida do França, do conselheiro Carlos Alberto. Enfim, eu me sinto realmente em casa aqui na Ecojan. Me permitam essa digressão de me sentir em casa com vocês, porque realmente sempre sou muito bem acolhido. Agradeço. Muito obrigado. Doutor, querido Carlos França, eu posso falar só uma coisa antes de Alguém concluir? quer falar? Com certeza, professor Henrique, professor. Fique à vontade, professor. Só uma coisa, isso que o professor Jacques falou, é a questão do saber prático. Tá? O saber prático, que às vezes nós somos muito atônica da nossa atuação como professor, em razão até da função de membro do Ministério Público. Eu até peço desculpas, porque naquele momento que eu estava dentro do carro, eu estava me dirigindo também ao Ministério Público, né, e depois aqui em casa também trabalhando com o processo do próprio Ministério Público. Então, a gente estava aqui assistindo, ouvindo a palestra, mexendo em processo, trabalhando no sistema, porque pela manhã é essa atividade nossa prática, né? Nós trabalhamos como professor, mas nós temos também essa atividade muito prática, que é exatamente talvez aquilo que a gente tenta passar mais para os alunos, aquela coisa do dia a dia. O que nosso querido Jackson disse aí é que, de certa forma, o professor não substitui o livro, mas também o livro não substitui o professor. Então, esse saber prático, esse nosso encontro, essa discussão, essa visão de quem está trabalhando na linha de frente, de quem tem excelência, como é o caso, né, do nosso querido amigo Jackson, que está aqui na linha de frente do combate à corrupção, do controle de contas, né? Caiu. Prazer para poder somar esse encontro aqui. Desculpe, isso talvez seja o mais importante que nós tenhamos para poder trazer esse encontro, é o saber prático que nosso querido amigo e colega Jackson trouxe para aqui. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Carlos França, muito obrigado. Vocês são sempre parceiríssimos. E eu peço desculpas até um pouco pelas minhas ausências aqui, porque também eu estava aqui atuando em alguns processos nossos aqui do próprio Ministério Público também. Viu? Obrigado e desculpa. Que bom. Mais alguma coisa, Carla? Não, professor. Agradecer novamente, professor Henrique, e por, mesmo ele estando, né, com suas obrigações, ainda conseguir estar aqui com a gente e dar essas palavras. Vamos ao certificado, então? Então, nós pedimos que coloque no ar o certificado do doutor Jacques. Eu vou fechar o compartilhamento, só um momento. Eu entendi, Carla. Não, o Marcel pediu para fechar o compartilhamento, ele vai colocar aqui o certificado. Tá. Só um instante. E aproveita para informar que o link da lista de presença já está no chat, para os alunos marcarem suas presenças lá. O certificado está sendo colocado por Marcel, né? Isso. Marcel é nosso supervisor, também faz de tudo, né, Marcel? A gente tenta ajudar.
da melhor forma possível. Vocês conseguem enxergar o certificado? Não, o certificado ainda não. Só um instante. Marcelo, MT, está no ar. Consegue enxergar agora? Não, Marcelo, ainda não apareceu, não. Ainda não, Marcel. Agora, aí, certificado, certificamos que Jackson Luiz Araújo Souza participou do TCE Cidadão Virtual do professor Henrique Ribeiro Cardoso, como na condição de palestrante. Então, está aí o certificado, de maneira virtual, que será entregue ao Dr. Jackson. Parabéns, Dr. Jackson, e como disse Carla, muito obrigado, né? Eu que agradeço, uma honra, né? Ter um certificado aí da EcoJam, sempre é uma honra. Bom dia a todos, muito obrigada. Então, em nome da doutora Carla, do Dr. Carlos Alberto, nós declaramos encerrado esse TCE Cidadão. Apenas, doutora Carla, pedindo licença para lembrar que amanhã será a posse do nosso novo conselheiro, doutor Luiz Alberto Menezes, amanhã a partir das 9 horas, aqui no Tribunal de Contas, conselheiro que substitui o doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, que ainda está hoje na condição de conselheiro aposentado. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Professor Jackson, eu vou solicitar o encaminhamento do certificado ao e-mail do senhor. E qualquer dúvida nós estamos à disposição. Ok. Tá bom. Agradeço. Um abraço. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Carla. Carla e Marcel. Oi, Pedro. Pedro. Iniciar a gravação, já percebi que ela tinha sido iniciada. Foi algum de vocês que iniciou? Fui eu, Pedro. Fui eu. Ah, tá bom. Aí você, por favor, interrompa a gravação. E depois Parar a você gravação, vai é ser isso? Isso, depois você vai ser notificada pelo e-mail que